Tá? Então, agora já estamos gravando. Perfeito. Agora eu vou... Ai, gente, como é que é mesmo? Ah, lembrei aqui, ó. Já faz aqui o quê? Uns 3 anos que a gente está fazendo isso e eu ainda não, não decorei como é que é o trem. Agora foi. Todos estão vendo como é que tá a apresentação aí para vocês? Para mim tá ótima. Para mim também. Então, tá. Também vejo bem. Perfeito, então. Lígia, só para te explicar, tá? Eu te mutei porque todo mundo fica com o microfone desligado durante a aula, mas sempre quando que tu quiser falar, tu pode desmutar ele diretamente ou levantar a mãozinha, tá? Que daí a gente dá a palavra para a pessoa. Então, nesse momento eu não te ouço. Eu sei que tu tá falando porque eu tô vendo tu mexendo a boca, mas não te escuto agora, tá? Daí é só tu desmutar. Então, boa noite a todos, pessoal. Para quem não me conhece ainda, como a Lígia, por exemplo, eu sou a Tatiana e hoje a aula vai ser sobre a fé que transporta montanhas, que é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai falar basicamente sobre a fé, né? E dentro, logo no início, né, a primeira pauta seria o poder da fé. Então, os espíritos eles trazem sobre a potência do que é a fé na nossa existência. Vamos começar então. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançou-se de joelhos a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Eu acho muito interessante, a gente vai falar depois, né? Porque os próprios espíritos, eles fazem ali a passagem e depois eles vão comentando sobre, né? Eu acho isso fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz muito sobre a história de Cristo e eles vão explicando e dando novas visões do que talvez a gente não tenha tido acesso ainda, né? Então, eles realmente instigam a nossa inteligência e explicam de uma forma mais fácil, mais palpável, né? Mas eu acho muito interessante porque eu lembro acho que bem no início da pandemia, foi no início da pandemia, o Jorge pediu para eu fazer uma aula que, por um acaso, acabou não saindo, se eu não me engano, era da consciência cósmica, acho que era da consciência cósmica. E uma das bases de estudo era uma aula do Maurício Crispim, e eu lembro que me marcou muito quando Maurício Crispim ele falou sobre essa passagem e ele falou que Jesus mostrava para a gente como a gente tinha poder, como a gente tem poder, mas a gente não consegue acreditar nisso e pela nossa incredulidade a gente realmente não consegue pôr em prática. Os espíritos mais adiante, a gente vai ver que eles falam que essa questão, né, do que Jesus trouxe não se aplica à matéria de fato, se aplica a uma questão mais moral mesmo, né? Mas se a gente consegue ver que o micro reflete no macro, assim como o contrário também acontece, a questão de cocriação, ela está muito ligada à fé também, né? Tudo que a gente atrai pelo magnetismo, tudo que a gente experiencia na vida material e também na vida espiritual, ela vai estar muito atrelada no que a gente acredita e como a gente acredita. Então, quando a gente pensa na fé,
automaticamente a gente pensa na fé, sobre acreditar em Deus, sobre acreditar em algo que nesse momento a gente pode não enxergar com os nossos olhos, né, materiais, mas que é importante que a gente tente ver com os nossos olhos da alma, né? Então, vamos lá, só deixa eu tirar uma coisinha aqui para não me atrapalhar, porque senão vai me atrapalhar aqui durante a aula. Alguém gostaria de comentar alguma coisa logo nesse início? Sim, eu. Então, Posso? pode, claro, com certeza. Então, assim, Tati, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, essa questão da fé. Como é que eu vou dizer? Essa fé que a gente deve aplicar no dia a dia, sabe? Confiando em Deus, né? Confiando a Deus, todas as situações que nos acontecem, sejam boas ou sejam ruins. Acreditando, tendo a fé de que Deus está no comando, de que tudo que nos acontece é providencial, sabe? Que até aquela situação ruim, ela deve ser pensada como uma prova, como um teste, como um aprendizado, né? Então, assim, ó, ter fé nesse sentido torna a vida da gente mais leve, sabe? Olhando para tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Agradecendo tudo que nos acontece. Eu sei que é uma tarefa, assim, um tanto é, a gente vai ter dificuldade no início de fazer isso, né? Porque é muito fácil a gente agradecer a Deus e, que bom, quando tá tudo bem, né? Mas na hora que acontece aquele imprevisto, na hora que acontece aquela perda, aquela tristeza, né? Aí nesse momento é que é o mais importante, né? Se a gente conseguir aceitar isso como uma coisa necessária, como uma coisa boa, como diz o Jorge, nada é ruim nessa vida, né? Tudo tem um propósito. Então, quando a gente conseguir acreditar e se entregar a Deus no dia a dia, olha, nós teremos avançado e muito a questão da tranquilidade e da paz. Era isso, querida. Obrigada, Helena. A gente vai ver que a fé, ela acompanha todo ser, né? E que ela também é necessário a partir da nossa vontade. Então, ela acompanha o nosso ser, mas assim como todo germe de bem que acompanha o nosso ser, pelo que nós verdadeiramente somos, ele está ali conosco, mas sempre vai ser uma escolha. Então, a fé, ela tem que ser praticada, né? A gente vai falar sobre a questão da fé cega e da fé raciocinada, e a gente já está num momento onde a nossa inteligência nos proporciona essa fé raciocinada, né? Não uma fé cega, não uma fé através do medo também, né? Que tem muita gente que acaba tendo essa questão do temor. Mas o importante é que há uma possibilidade de praticá-la, né? Assim como tudo que a gente vê no Evangelho que é possível ser praticado, cultivado, a gente também pode fazer isso com a própria fé. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades. As resistências, será que é isso mesmo? É isso mesmo. As resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, assim, logo nesse início ele fala, né? Ele nos diz que isso que Jesus trouxe, né, sobre a questão de se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de uma mostarda, que a gente conseguiria mover uma montanha, ele diz que não se aplica à questão material, né, mas moral. E daí dentro dessa questão moral, ele fala que né, que as montanhas que a fé desloca são essas dificuldades que a gente tem, as resistências, a nossa má vontade, essa todo esse polo negativo que a gente tem no nosso mundo invertido e que a gente tem tanta atração e tanta facilidade em realizar, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque
quando Jesus fala através de várias figuras de linguagem, né? E é importante que a gente entenda qual é, se o macro reflete no micro e o micro também vai refletir o macro, qual é a questão moral que está incutida nisso, né? Qual é o significado que a gente realmente tem que levar? Porque a gente estuda para que a gente consiga também enxergar a necessidade da mudança. Então, a gente vai estudando, à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo e abrindo a janela, né? Abrindo os nossos horizontes para que a gente reconheça em si quais são, em cada perspectiva, em cada ser, quais são as mazelas a serem transformadas. Porque todo mundo já sabe que as nossas mazelas, elas vêm do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que foi o que fez com que nós caíssemos e nos afastássemos de Deus. E essa escolha de seguir a nós mesmos como deuses menores nos dificulta porque a gente está aprendendo a duras penas e nas oportunidades dolorosas da vida, né? Que, como bem a Helena falou, sobre qual é o caminho correto. Então, se a gente bota ali quais são as dificuldades de cada pessoa, e digo de cada pessoa que está ouvindo essa aula, seja agora ou seja mais para frente gravada, né? Quais são as resistências? O que acontece de propostas da vida? Porque não existe, né, uma situação ruim, não existe uma injustiça. Existem situações em que a gente passa e que a gente teve um magnetismo de atraí-las para a gente continuar o nosso ciclo evolutivo. Então, quais são as nossas resistências em reconhecer todas elas como uma oportunidade? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas e nas grandes também. Já a da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Eu achei isso fortíssimo. A fé a fé vacilante, ela não procura os meios de vencer porque ela não acredita que ela vai vencer. Então, olhem como isso é forte. De que não seria nenhuma fé, na verdade, né? Mas que a gente bota aí como fé porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender necessariamente o que é fé. Então, assim, é como a Helena falou anteriormente, né? Eu tô aqui na minha vida, as coisas boas estão acontecendo comigo, que eu classifico como boas, e aí eu deito toda noite, eu acordo toda manhã e falo obrigada, meu Deus, por todas as oportunidades, por todos os meus ganhos. E aí eu tenho a dificuldade de entender, né? De quando vem um desafio, como uma oportunidade também. Porque nada mais é do que isso, né? Pronto, mutei todo mundo. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, levando o ser à segurança. Então, quando a gente acredita mesmo em toda a justiça divina, de todo o entrelaçamento cósmico que a gente tem com os nossos irmãos, com cada componente desse mundo, né? Quando a gente acredita que tudo está girando ao favor da nossa evolução e não necessariamente a nosso favor, porque a gente pensa a nosso favor como alguma coisa positiva, que não nos cause dor, que seja feliz, que nos leve à felicidade, que nos traga alegria. Então, às vezes eu penso até que a gente tem que corrigir como a gente fala, porque quando a gente fala e automaticamente pensa nisso, né? Ah, tudo está conspirando a meu favor, mas tudo sempre conspira ao seu favor, né? Então, que a gente consiga tirar esse véu aí que deixa a gente meio
cegos sobre o que é ser a nosso favor. Então, a favor da nossa evolução, né? E ter certeza disso faz com que a gente sofra muito menos, né? Independente se é uma situação desafiadora. Porque, como a gente já viu na aula sobre sofrimento, que teve uma série de aulas aí sobre sofrimento, né, que a Joana de Ângeles nos trouxe de uma forma muito clara, a gente até pode realmente ficar desconfortável em situações, porque a dor, ela vai acontecer, né, na maioria das vezes, mas a gente se colocar em sofrimento é uma escolha, né? A gente perpetuar e ficar na posição de vítima e não entender a situação vai ser uma escolha nossa. Então, pensem vocês, cada um com o seu cada qual aí, em situações que vocês puderam experienciar e que vocês tiveram fé e que isso diminuiu a dor de vocês. E se alguém quiser compartilhar, fiquem à vontade. Vi que a Helena já levantou a mão aí. Então, Tati, na verdade, eu vou compartilhar uma situação até contrária, né? Uma situação que quase me botou num estado de depressão profunda, sabe, uma situação que para mim naquele momento foi horrorosa, porque eu me enxergava como vítima, como uma pessoa extremamente injustiçada, porque eu não me enxergava, né? Eu não conseguia, não tinha capacidade naquele momento de me olhar, de ver assim as minhas más inclinações, digamos assim, né? E eu esperava que acontecesse algo, que eu fosse assim reconhecida pelo excelente trabalho que eu estava fazendo, sendo que já era, né, como ainda sou e luto diariamente contra essa má inclinação, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se achava melhor, né? Só que assim, ó, naquela época realmente me trouxe muito sofrimento quando as coisas não saíram como eu esperava. Mas hoje, né, depois de tudo, depois de experiências tantas que a gente viveu e debateu, hoje eu sou extremamente agradecida a Deus. Por quê? Porque se eu tivesse permanecido naquela situação, só Deus sabe como eu estaria hoje, sabe? Com meu orgulho provavelmente mais exacerbado, com a minha arrogância mais, talvez uma pessoa assim que tivesse que resgatar muitas coisas futuramente. Então, Deus me retirou, Deus me resgatou daquela situação para que eu não caísse mais ainda, para que eu não me endividasse mais ainda. Então, é bem o que tu falou. Tem situações que a gente acha, puxa, mas que situação horrível, como que isso vai acontecer? Na verdade, Deus está te tirando, Deus está te poupando para que tu não te endivides mais, para que tu não aumente mais essas tuas, para que não assim, intensifique as tuas más inclinações, né? Eu acho que, e realmente na época foi extremamente sofrido. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para viver aquele momento, talvez, né? Mas penso também que tudo é providencial, tudo é no tempo certo de acontecer. Mas hoje eu gostaria realmente de enfatizar, né? Tudo que nos acontece é para o nosso bem espiritual, é para a nossa evolução, embora não pareça, embora nos cause sofrimento, mas é para o nosso bem espiritual. Era isso, querida. Obrigada, Helena. Lígia, você quer falar? A sua mãozinha foi levantada. Não sei se você realmente quer falar ou se foi sem querer. Aí tem que tirar do mudo se você quiser falar. Deu? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa, mas a minha internet está caindo. Vocês não acreditam, mas deu um problema aqui. Eu já voltei umas 3 vezes, mas eu estou aqui, firme e forte. Tá certo, Bom, então. o que eu queria dizer, assim, com essa fala também da Helena, né, da questão da fé, é que a gente descobre, assim, nas experiências da vida, no decorrer, né, é o quanto a fé, ela move a gente, né, o quanto a fé na verdade, é a fé que faz com que a gente tenha essa segurança e a força que a gente tem para enfrentar a vida e os problemas e as dificuldades, né? Porque, assim, eu tiro pela minha experiência de vida, para quem não me conhece, eu sou deficiente física,
eu tenho uma deficiência muito rara e muito grave, que é ossos de vidro, talvez vocês já ouviram falar. E eu tive 48 fraturas durante a minha vida, tenho 49 anos hoje. E assim, ó, todos os momentos que eu passei de dor, de sofrimento, de, sabe, de viver aquela fratura, aquele momento, eu sempre olhei para a cruz. E foi na cruz que eu encontrava a minha força. Porque às vezes eu perguntava assim, tá, tudo bem, Deus, eu tive que vir dessa situação, eu tenho que passar tudo isso, faz parte, é para minha evolução, tudo bem. Mas assim, não é que me deu uma revolta, mas assim, o que vai me ajudar a sair disso, né? Aonde eu vou encontrar forças para mim conseguir aprender a lidar com essa situação e com essa vida que eu vim, né? Desse jeito, com todo esse sofrimento, com toda essa situação, o que que eu vou encontrar no meu caminho, na minha vida, que vai me erguer, que vai me levantar, que vai me dar segurança de continuar o meu caminho? E foi justamente a fé. Porque se eu não tivesse fé, se Deus não tivesse comigo, assim, tantos momentos, sabe, me mostrando a cruz, me mostrando que o sofrimento é necessário, que, sabe, se eu não tivesse isso na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque foi essa fé que me deu a segurança de poder entender tudo o que estava acontecendo comigo. Claro, eu entendo hoje, né? Não vou dizer para vocês que eu entendo sempre, mas assim, eu nunca me revoltei porque existia uma força muito maior dentro de mim. Ao mesmo tempo que a gente tem que passar por algumas coisas na vida, sempre tem uma força maior. E é essa força maior que rege, que faz a gente levantar e faz a gente, mesmo que um dia a gente tá mal, a gente chora, a gente tá, sabe, naquele momento de dor, de angústia, mas no dia seguinte a gente dá aquela respirada e parece que a gente consegue voltar à vida, sabe? E isso é fé. E essa é a segurança que a gente tem de Deus todos os dias. Só que às vezes a gente não consegue ver, né? Mas assim, essa fé que eu acredito que move montanhas. E move, porque na minha vida moveu, porque foi essa fé que me deu força para mim estar aqui hoje com vocês, para me dar força todos os dias para mim trabalhar, para me levantar da cama, para mim aguentar as minhas dores. E assim, para mim dizer que o meu Deus é muito maior do que qualquer coisa. Esse corpo físico, isso aqui que está aqui hoje, é a Lígia que precisa passar por isso. Mas existe uma fé muito maior que me conduz. E é essa fé que me engrandece, que me faz crescer, evoluir, querer aprender. Então, é essa fé que eu acredito que seja assim, a mão de Deus puxando a gente, né? A mão de Deus dando realmente a força necessária que a gente precisa. Tá bom, gente? Eu queria falar um pouquinho isso, sobre como é a fé para mim. Muito obrigada, Lígia. Muito profundo teu relato, né? E muito importante. Muito obrigada por compartilhar com a gente isso. Alguém gostaria de compartilhar também sobre o que é a fé para sua experiência, sim? Não? Tá. Então, eu vou continuar falando sobre a questão da revolta, né? Pensando que a gente caiu justamente por uma revolta, é natural que seja mais fácil a gente se revoltar mesmo, né? E em determinados momentos a gente vai ter essa inclinação de não aceitar, independente da dificuldade que a gente esteja passando, da dor que a gente esteja sofrendo, de algo que a gente veja até no externo mesmo, né? Algo que a gente veja como injustiça, sabendo que não há uma injustiça, né? Porque a nossa fé, no geral, ela tende a ser tão vacilante a partir do momento que a gente olha uma situação e fala, meu Deus, olha só essa pessoa passando por isso, olha só fulano passando por aquilo, ou eu passando por isso, e falando sobre injustiça mesmo, né? Então a nossa fé, ela é vacilante nesse sentido, mas quando a gente começa realmente a estudar e ter uma noção maior das coisas que perpassam, né, nas nossas existências atuais, a gente consegue ter uma noção
e entender que, inclusive, a gente, diante de uma situação, sendo conosco ou com o próximo, a gente pode ser instrumento, né, de mudança. Então, aquilo está acontecendo, mas a gente pode ajudar uns aos outros e tudo tem realmente uma função, né? E dentro das necessidades de aprendizados que a gente está aqui agora, a gente entende que vai ajudar a gente poder exercer, né? Eu sempre falo isso, se eu estou numa posição onde não tenho nenhuma dor, nada tá ruim, tá tudo certo, por que eu vou querer mudar alguma coisa, né? Eu tô bem, então se eu tô bem, o que eu vou querer mexer no time que tá ganhando? Não é essa uma figura aí bastante usada, né? Então é basicamente isso, né? A dor nos move também para que ela seja um guia de ter mais vontade de mudar mais coisas, né? De conseguir ir para o caminho da união, eu entendo, assim. Bom, continuando. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Eu gosto bastante do que o Evangelho, principalmente nessa parte da fé, ele fala muito sobre a fé raciocinada, sobre a inteligência, porque somos seres inteligentes, né? E a gente pode usar a nossa inteligência para ajudar também no nosso caminho, né? E a inteligência, ela tá ligada à vida, realmente, né? Ela tá ligada ao ser divino que habita em cada um. E por mais que a gente tenha esses deslizes, né, de momentos de revolta, a gente vê uma situação e a gente automaticamente, instintivamente, a gente responde com essa revolta que a gente ainda cultiva de certa forma em vários aspectos, a gente pode ter a nossa inteligência de poder reverter, né, de olhar essa situação, de analisar essa situação e saber que eu posso mudar essa situação, de como eu lido com essa situação. Isso já é uma mudança. Talvez eu não tenha aquela mudança imediata, que é o que a gente tem tanta sede. Afinal, como diz uma frase que a Helena gosta muito, o mal tem pressa. Então, tudo que é real, né? Não precisa ficar se reafirmando. Ele é real, ele é perene, ele não vai deixar de existir nunca. Então, a calma, ela está muito ligada a isso também, né? Então, vamos lá. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Interessante, né? Até se a gente percebe isso dentro das nossas relações interpessoais, os momentos de violência, de rompantes, eles são momentos onde a gente mais, acho que, bota a nossa criança ferida para fora, né? E esse processo de autoconhecimento, ele traz tudo isso, né? Ele traz essa calma, né? Porque se eu me conheço, se eu sei sobre mim, se eu entendo quais são os meus pontos a melhorar e as minhas qualidades, eu não vario com o que vem do externo. E eu acho isso sensacional, porque o espiritismo, ele é ciência, fé e ciência, filosofia e religião. Então, ele traz toda essa questão atual e a gente não tem como separar o espiritismo do dia a dia, né? Porque o espiritismo, ele é o dia a dia. A fé espírita, ela traz tudo que perpassa pela gente no nosso dia a dia. E é fantástico, porque a vida é um laboratório.
E a gente pode, inclusive, ver a nossa fé sincera ou fé vacilante diante das nossas vivências. E como seres perfectíveis, como a Thaís do Ceará gosta de falar nas palestras dela, a gente está num processo de caminhar para a perfeição, né? A perfeição ela está dentro da gente, mas a gente fez uma lacuna enorme entre os seres de Deus imanente que a gente tem dentro da gente, né? E sobre quem decidimos nos tornar temporariamente. E é fantástico que no dia a dia mesmo a gente possa observar como a gente reage a tudo, a todas as questões. E o primeiro passo do estudo, eu entendo que é o reconhecimento, né? Que a gente estuda e a gente quer. Ai, meu Deus, eu não estou praticando isso ainda, poxa, estou fazendo isso de novo. Mas olha que legal a gente poder se observar e fazer um laboratório dentro de si mesmo, né? Aproveitar essa experiência para observar a si mesmo, né? Esses dias eu vou ser obrigada a compartilhar, não tem nada a ver com a fé, mas eu vou ser obrigada a compartilhar com vocês. Eu vi um meme na internet que dizia assim, que a pergunta é, poxa, se você se encontrasse, você se namoraria? E aí dizia, nossa, o que eu mais procuro é alguém, né, igual a mim para poder namorar, porque eu casaria comigo. E aí eu mandei até para Maria e falei, isso é o cúmulo da cegueira em relação à lei do espelho, né? Porque a gente se vê o tempo inteiro. A gente se vê em todo mundo o tempo inteiro. O que a gente menos vê é o outro. Porque a gente é tão arrogante, tão egoísta, que a gente tem até dificuldade de ver dentro de si as mazelas, e aí vem a lei do espelho para ajudar a gente a ver as mazelas nos outros, né? Então, é imprescindível que a gente tenha essa sede mesmo de viver o dia a dia e de ver quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos entraves, as nossas dificuldades, por que às vezes eu repito tanto determinada coisa que é ruim, né? E mesmo eu sabendo que é ruim, eu repito aquilo sempre. Então, é claro, né, gente, não indo de um polo para outro, não indo de um polo de fazer as coisas erradas e depois querer automaticamente fazer o certo e ficar se cobrando, se punindo em novas prisões, né? Mas de poder ter a liberdade de observação e saber que tu pode transmutar aquilo, né? E dentro dessa experiência, entender que a fé, ela pode passar pela mesma questão, porque a fé verdadeira e a fé vacilante, né? A fé cega, elas vão andar com a gente. E juntas, inclusive. Quer dizer, não ao mesmo tempo, entendem? Mas elas vão ter variações porque nós somos seres revoltados. E quando a gente escolhe ser um ser revoltado, a gente está escolhendo todo o polo que significa um ser revoltado, né? Todo esse polo fragmentado e que tem todos a mesma fonte primária, que é o egoísmo. Tá claro o que eu estou querendo dizer para vocês? Como é que tá aí para vocês? Manifestem-se, por favor. Eu confesso que essa última parte me deixou confusa. Elas andam juntas, não entendi. Se puderes reforçar com exemplo, te agradeceria. Claro, o que eu quis dizer com juntas, não juntas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero te dizer, Helena, é que, por exemplo, agora eu consigo sentir nas tuas falas, vou dar um exemplo, tá? Do que eu sinto, do que eu vejo em ti. Que a tua fé, inclusive, tu tens falado mais sobre fé ultimamente, né? Tem sido uma fé mais verdadeira, né? Que é essa fé que não vacila, que é uma fé que tem calma, tem paciência, entende que todas as questões da vida são oportunidades, mas em momentos que outros, tu também vais manifestar ainda a fé vacilante no sentido da revolta, entende? Então, por isso que eu digo que a gente ainda tem esses dois polos,
Porque pensando no polo positivo e no polo negativo, já que a gente está num mundo dual, a fé vacilante seria o polo positivo, a fé vacilante seria o polo negativo e a fé verdadeira seria o polo positivo. Entende? Então tu ainda vai perpassar por esses polos. Porque tu ainda está no mundo que passa por esses polos, tu ainda está no mundo dual, tu está em construção. E lembra que a gente nunca aprende de forma linear, a gente sempre aprende de uma forma espiralada. Ou seja, a vida vai te dar diversas situações que te levem ao mesmo ponto de aprendizado, só que com situações diferentes. Ora, tu vai conseguir responder de uma forma calma, tranquila, ora, tu vai acabar se revoltando. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tendo a ter mais irritação, tem dias que eu vou estar super calma. Independente do que aconteça no meu externo, eu vou continuar calma. Isso não vai afetar, não vai me abalar. Porque nesse dia eu estou conseguindo exercitar a mansidão. Mas tem dias que não. Tem dias que eu vou reclamar, tem dias que eu vou ficar mais irritada, e isso vai acontecer. Então, por isso que eu estou falando que ainda tu vai perpassar por esses dois pontos, porque tu estás aprendendo a confiar de fato em Deus e entregar a tua vida a Ele. Entendeu? Ah, sim, entendi. Agora ficou bem claro. Não, e estás corretíssima, né? Porque eu, às vezes, até converso com a Cris e com o Jorge, assim. Tem dias que eu me sinto extremamente confiante, segura, né? Impressionante, né? Cai o mundo e tu tá aí firme. E tem momentos que parece que vai tudo por água abaixo, assim. É bem isso mesmo, assim. São dois... É uma polaridade, assim, realmente... É a famosa dualidade, né? Não tem como. Mas ficou bem claro, querida. Obrigada, tá? De nada, imagina. Alguém mais ficou com alguma dúvida ou gostaria de contribuir com alguma fala? E é interessante, né? Porque a princípio, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar, eu via o polo negativo como algo a ser repelido. E, poxa, se Deus está permitindo o polo negativo e ele diz que tudo é útil, quem sou eu para repelir o polo negativo? O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que eu quero escolher ser o polo negativo? Não. Eu estou querendo dizer que quando eu comecei a estudar, eu não queria mais ser o polo negativo, porque eu vi o polo negativo como algo ruim e condenável. E à medida que eu fui estudando cada vez mais e conseguindo me observar mais, eu pude perceber que ao fugir do polo negativo, eu dava mais força a ele. Eu dava mais força a ele ainda. Então, eu achava que fugindo dele, negando ele, eu estava fazendo com que ele sumisse, com que ele não existisse mais. E, na verdade, eu estava me aprisionando mais ainda nele. Afinal, como eu vou mudar algo que eu não reconheço? Então, é isso que eu falo, assim, que a gente tem que pegar a vida realmente como um laboratório e olhar e avaliar os pensamentos. Por exemplo, tem momentos que eu passo, assim, que eu tô realmente, assim, completamente no caos, e nesses momentos eu percebo que eu sou muito julgadora, muito julgadora. E aí, quando eu percebo que eu tô numa fase assim, tipo, num momento muito julgadora, eu, na maioria das vezes, eu ia para me julgar, né? Para fazer isso comigo mesma, porque se eu julgo o próximo é porque, na verdade, eu faço isso comigo. Mas aí eu ficava presa no julgamento de mim mesma. E não há necessidade disso, né? Há necessidade de uma observação e de tu poder apaziguar. Teve engraçado, eu tive ontem um momento assim que eu estava irritada e aí eu comecei a orar para tentar me trazer para o centro, me acalmar e tentar escolher a mansidão, né? Então eu estava tentando escolher a mansidão. E é claro que nesses momentos de furacão, quando a gente está, poxa, então tá, eu vou rezar, eu vou me conectar com o alto, com os bons pensamentos, e a gente quer que em menos de um minuto, numa oração de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim a gente se conecte com o superior, né?
A gente quer mudar o coração acelerado, os pensamentos acelerados, está tudo acelerado. E a gente quer, de forma acelerada, mudar essa revolta, né? E aí ontem eu estava numa situação dessa, em que daí eu comecei a rezar, e eu lembro que no meio da oração eu pensei, meu Deus, cara, eu não me acalmo. E aí eu continuei rezando, continuei rezando, e teve um momento que eu estava rezando daí para o meu anjo da guarda, e foi muito curioso, porque no momento que eu estava rezando para o meu anjo da guarda, eu senti uma onda por fora do meu corpo, me trazendo calma. E aí eu falei assim, ai, que coisa, que sensação boa, né? E baixou, assim, resolveu? Claro que não resolveu, ainda tinham pensamentos que vinham de forma meio atropelada, mas a questão é realmente a observação, né? A gente poder ver esses momentos e poder fazer essas escolhas. Nem sei por que comecei a falar sobre isso, mas é isso aí. Continuando então. Adorei Alguém? ouvir. Obrigada, Helena. Falem mais vezes sobre isso. Não, porque assim, na verdade, tu não tem noção do que esse teu exemplo serve para a gente. Tu entende? Essa Sim, coisa sim. assim, fala e que isso faz parte, eu penso, da rotina de todos nós. Todos nós temos esses momentos de nervosismo, de irritação, e tu falando assim, eu já passei por isso também, sabe? Aí tu começa a rezar, tu começa a chamar, nossa, mas nada acontece, eu não melhoro, sabe? Uhum. Né? E a gente quer. Mas é isso mesmo, assim, sabe? A conexão com a espiritualidade, com o mentor, com o anjo da guarda, é respirar fundo e confiar e ter fé, e ter a fé de que isso pode nos ajudar, é fazer a escolha certa. Então, esse exemplo foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada também, Helena. É isso, gente. Tudo é uma Tati, construção. Oi, amigo. Tati, talvez a gente devesse refletir mais um pouco sobre isso. Por exemplo, você está fazendo uma prece, como a Helena falou também, está dizendo, não está resolvendo, não está isso, não está aquilo. Talvez vocês não percebessem o processo de impaciência, de intolerância, de agitação que vocês estão. Então, vocês querem talvez resolver o problema da agitação com mais agitação, não é? Ao invés de deixar a mente mais mansa. E esse é um processo que, que, que vocês não vão ficar mansa, não é? Nem vão se tornar calmas, nem vão se tornar brandas. O processo é de controlar a parte negativa. Não é de fazer você uma pessoa positiva. Porque uma pessoa positiva é a sua essência. A tua essência é ser calma, branda, pacífica, harmoniosa, mansa. Foi assim que Deus criou. Nós nos tornamos impacientes, revoltados, intolerantes, agitados, etc, etc. Então, o processo é de o não fazer. Não é? Ele é o contrário. Então, aí você pediu fluidos para o teu anjo da guarda. Ele te mandou os fluidos, mas você não conseguia ainda controlar o teu mundo interior. Não é? A tua hiperatividade da mente. São questões que elas estão separadas, porque tem um trabalho que você precisa fazer, que é de aprender a colocar ordem no seu psiquismo, na sua mente. Ordem no seu ser, como um todo. Então, isso o seu anjo da guarda não vai fazer por você. Mas você pediu o fluido, ele te deu. Não é? Então, precisa ter paciência. Primeiro que sem a mansidão, sem a calma, sem a brandura, não vai acontecer nada, porque nós já vamos estar dominados por uma força negativa. Não é? E segundo, a prece, ela precisa ser calma, precisa primeiro se respirar bastante, respirar uns 10 minutos, soltar. Quando o batimento estiver calmo, tiver a hiperatividade da mente passar. Para isso, quando respirar, precisa acompanhar a respiração.
até o estômago e quando ela sobe, porque aí você tira a mente exatamente da hiperatividade. Aí consegue uma calma mental, aí consegue uma calma fisiológica, aí consegue que as emoções se estabilizem. Aí você faz uma prece, sentindo cada palavra. Esse sentimento, você produz o fluido correspondente que você mesmo precisa. Que se precisar do fluido espiritual, o teu anjo da guarda ele adiciona a um fluido que você mesmo está produzindo. E esse processo é o processo que vai te dar controle sobre o seu mundo. A segunda questão é, Deus sempre emana para todos nós tudo que ele tem de melhor, porque Deus é só amor. A fé é como a gente faz ressonância com aquilo que Deus está nos dando. Porque ele está dando, né? Ele diz lá, faz o sol nascer entre os maus e bons, faz chover entre os justos e injustos. Ele está emanando o tempo todo. Nós é que não somos receptáculos. Nós é que não estamos em ressonância com ele. Então, quando eu tenho fé e confio em Deus, não é? Eu crio essa ressonância com o amor dele, aí eu começo a receber. Então, precisa entender isso. A fé é a vontade de querer. Quando você usa a nossa vontade para querer alguma coisa. E devíamos querer ter uma ressonância com o alto, para receber tudo isso que Deus está emanando para a gente. A terceira questão é que o sofrimento ele é sempre opcional. O sofrimento, e nós estamos estudando nesse curso vários tipos de sofrimento, né? Ainda tem a última aula que a Helena vai dar. O sofrimento vem da resistência com o processo evolutivo, com a cristalização em determinado ponto, e não aceitar as provas e não querer concluir as provas com sucesso. O excesso de que provas que a gente não passa, tendo o mesmo comportamento, cria o processo de expiação. Que, de novo, falta uma ressonância com Deus. Então, a fé, essa volta do filho para casa, passa por essa confiança na lei, confiança no amor de Deus, essa submissão à vontade dele. Era isso, amiga. Eu queria dizer mais uma coisa. Você, como sempre, está muito linda hoje. Está arrasando. Obrigada, amigo. Um abração. Obrigada, amigo. Lígia, você está com a mão levantada. É da outra vez ou você gostaria de falar de novo? Acho que era da outra vez, então. Como o Jorge estava falando, né? Enquanto ele estava falando ali que para a gente se acalmar, a gente tem que, né, e se conectar com o alto e tal, tem que respirar uns 10 minutinhos para depois orar. Eu acho engraçado que, na verdade, a gente não quer se conectar, a gente só quer se livrar, né? Tipo, passa logo irritação, porque ninguém gosta de ficar irritado, né? É uma coisa incômoda. Então, passa logo irritação, passa logo tristeza, passa logo a gente quer fugir, na verdade, né? Então, o propósito é outro. O sofrimento está acontecendo e a gente quer se livrar desse sofrimento de alguma forma. Então, é exatamente como o Jorge falou, né? Se a gente quer mansidão, a gente realmente tem que exercitar e ter paciência. E dentro da paciência, a gente não conta tempo. A gente não quer nada rápido. Pode falar, Helena. Não, só para reforçar o que tu acabou de falar até ainda há pouco. Por que a gente tem pressa, né? Quem tem pressa é o mal, né? Tá, e a gente sabe, né, disso, que tu tá apressado para alguma coisa, coisa boa não tem aí, né? Então, a gente tá sempre batendo na mesma tecla, né? Tá com pressa? Exatamente. Para, porque isso é coisa do mal, né? Era isso. É isso aí, é isso mesmo. Vamos embora. Não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus.
Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do a presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, que foi o que o Jorge falou então ali pra gente, né? Que é a ação da gente se conectar de fato com Deus, com o fluido cósmico e vital que está sendo permanentemente dirigido a todos. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Não tinhais fé. Achei interessantíssimo também essa parte que explica exatamente como funciona, né? E eu sempre lembro do Jorge falando que o tempo todo a gente recebe, né, o fluido cósmico, o fluido vital, e a gente transforma ele em lama, tamanho são os nossos pensamentos pesados, né? Então, a gente daí deposita doença no nosso corpo físico, mental, e nem se dá conta, né, de toda essa deturpação que a gente mesmo faz. E eu achei lindo como esse magnetismo, né, e esse poder que a gente tem, inclusive até através da oração, né, que nada mais é do que pensar no outro de forma positiva e ter fé que ele também seja atendido, pode mudar tanto a nossa vida quanto a vida do nosso irmão, né? Quer falar alguma coisa, Jorge, dessa parte? Tu gosta bastante de falar sobre isso? Eu até ia falar, ô Tati, mas não, você já foi mais rápido que eu. Do jeito que você falou, que está certíssimo, você pega o fluido cósmico universal e transforma em lama, transforma em doença. Aí a pergunta é, você também não pode transformar ele em cura? Por que é mais fácil transformá-lo em doença, em miasmas, do que transformar ele em cura? Porque na Gênesis ele diz assim, ó, para você ficar bom, você produz uma célula malsã. Para você ficar bom, você precisa produzir uma célula sã, que se produz através do pensamento, que se produz através do sentimento. O fluido e o pensamento cria a cinética da coisa, né, o movimento, e aí mexe com as moléculas e você pode fazer o tipo de molécula que você quiser, o tipo de célula que você quiser, o tipo de tecido que você quiser, o tipo de órgão que você quiser. Não é? É o que ele está dizendo ali, é só magnetismo, mas o magnetismo ele tem uma direção através da ideia e através do sentimento que produz o fluido correspondente. Você tem pensamentos ruins, como você falou, o dia todo, você está produzindo células ruins o dia todo. Que em determinado momento vai se somatizar em algum corpo. O excesso de energia ruim, que já não vai para o corpo físico, vai para o psiquismo, vai para as neuroses e para as psicoses. É também porque já foi dado tantas oportunidades e a pessoa continua produzindo o mesmo tipo de fluido. Então, você estava agitada, você estava nervosa, está produzindo fluido ruim. Aí você falou, vou orar. Aí fala, pô, mas está demorando muito. Pronto, está produzindo fluido ruim. Você percebe que coloca uma energia ruim, aí tenta colocar uma boa, mas já coloca uma ruim por cima. Total. Automaticamente. Não é? Perdida, né? Não, total, concordo absolutamente. Então, aí falta o quê? Ele diz ali em cima, ó, que é o que eu falei antes, Deus está sempre emanando, o que falta é uma confiança da gente. Essa vontade de querer, essa confiança, que ele chama de fé em Deus, produz uma ressonância. Ó. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então, essa confiança mais em Deus que em si próprio cria uma ressonância. Que nem você criou com os seus da guarda.
Você falou para ele, meu anjo da guarda, me ajude. Ele, pronto, te mandou o fluido na mesma hora. O que você fez com o fluido dele, aí também Ele não tem nada a ver com isso, né? não é. Se você não confiou bastante e continuou dando trela para os seus pensamentos, não é? Que aí nós também aqui, ó, faz não sei quantos anos que eu repito, né? Todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. Todos os nossos pensamentos é o que a gente deve fazer. Todos os pensamentos é o que a gente não é. Nós não precisamos obedecer os nossos pensamentos. Precisamos observá-los sem condená-los, né? Sem censurá-los, sem justificar, mas não fazer o que ele quer. Porque ele é só uma sugestão de algo de como eu fiz e que eu não devo fazer mais. Então, eu estou pegando você para Cristo só para dar exemplo. Né? O teu pensamento, mas está demorando isso. Você tinha uma impaciência e essa impaciência veio nesse trechinho do pensamento. Então, ele, na verdade, ele te deu uma informação de como você estava, né? Mas você não raciocinou, você simplesmente aceitou a ideia de que o fluido estava demorando, ao invés de analisar a informação. Quando você analisa a informação, essa informação não domina mais você, porque a razão ela domina o instinto, não é? Como a intuição domina a razão e domina o instinto. Ok, amiga? Ok, amigo. Eu achei Então, interessante que essa segunda parte que a gente estava falando ali me lembrou muito da cirurgia espiritual, né? Que a isso, cirurgia espiritual ela pega muito sobre isso, né? Ela pega realmente o fluido para poder mudar questões físicas, inclusive, que não deixa de ser o que Jesus também fazia, né? É impressionante. exatamente. Tudo é magnetismo, Tati, tudo. Essa conversa nossa que está acontecendo agora, ela é magnética também. Uhum. Por isso que você pode, por exemplo, criar uma antipatia ou não com a pessoa só pelo magnetismo, né? Porque, na verdade, você nem conheceu a pessoa às vezes, né? Uhum. Mas o fluido dela já não combinou com o teu. Os Uhum. processos mediúnicos são magnetismo, né? E precisa haver uma combinação fluídica para que haja processos obsessivos ou processo de interação com o teu anjo da guarda. Eles são também fluídicos. Tudo é magnetismo, tudo, absolutamente. Esse corpo físico que nós estamos vestindo é magnetismo. A cadeira que você está sentada é magnetismo. O óculos que você está usando é magnetismo. Tudo é magnetismo. Tudo é matéria em diversas formas, né? Uhum. E ela é manipulada pelo pensamento. Já diz a Gênese, né? Ele diz assim, o fluido não tem qualidade sui generis, quer dizer, não tem qualidade nenhuma. A qualidade é dada pelo pensamento. Ok, Incrível. amiga, prossiga aí que está muito maravilhoso. A Helena até ficou calada, eu queria que ela falasse, mas ela ficou calada. A Cláudia, que está muito calada hoje, né, também. Já falei tanto, mas a tua fala agora, Jorge, me lembrou uma fala da Tati, na aula passada, da Tati Rocha, quando ela disse que, na verdade, tudo é neutro, né? A gente, na verdade, depende do que a gente faz com aquilo, né? Mas tudo é neutro, né? Tudo está aí à tua disposição. Tu é que escolhe o que fazes, né? Com aquela informação, com aquele fato, com a energia, com esse fluido. A gente é que faz as escolhas, né? Pronto. Exatamente. A mesma coisa, né, Helena? Você pode colocar uma caixa cheia de dinheiro para você. O que você vai fazer com ele, seus sentimentos, pensamentos e ações, é com você, mas o dinheiro é neutro. Uhum. Ele é só pedaço de papel. Agora, o que você vai fazer com aquilo? Aí é uma questão sua. A mesma coisa é o fluido. A única coisa que Jesus está dizendo aí é que tem que ter fé em Deus mais que na gente para se produzir um fluido adequado até para se curar. Vai em frente aí, Tati. Está maravilhosa a tua aula, como sempre, né? Sabe que eu estou teu fã, né?
Valeu, amigo. Somos Nú- fãs uns dos outros. Número 1. Eu achei muito bonita essa parte ali de cima, da primeira estrofe, que fala assim: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. E se for parar para pensar, né, pensando ali quando a gente foi criado, né, que a gente foi criado puro, né, e decidimos então de forma egóica servir a nós mesmos, achando que a gente estava fazendo um grande feito. E eu acho muito interessante porque isso para mim é muito claro, assim, né? Quando eu li isso no Pietro Baldi, para mim é uma comunhão perfeita do que eu estou lendo agora no Evangelho, né? De, de ver essa revolta, né? Do egoísmo e da queda, porque a queda é isso, né? É a revolta contra Deus, produzida pelo egoísmo, por não querer servir a Ele. E Deus, quando fez a gente, não queria escravo, né? Ele queria seres de amor que servissem a Ele, porque é mais do mesmo, é mais de amor, é mais de expansão. E o egoísmo é completamente contrário ao amor, né? O egoísmo quer, o amor é expansão, é tu nem pensar em si, é tu ser completamente doado, né? Tu não, tanto que a gente quer se tornar arcanjo, mas o que que um arcanjo faz? A não ser servir, a não ser ponte para que a gente consiga continuar crescendo. Se a gente for pensar em todo o estado evolutivo acima da gente, todos eles são serventias. Serventias? Serventes? Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer, não sei a palavra agora. Mas todos eles servem. Todos eles ajudam. Ajudam a combater o mal, ajudam no processo de unidade novamente. E o que que a gente quer aqui? Aqui na Terra, eu quero ser servida. Aqui na Terra, eu quero ser admirada. Eu quero ser exaltada. Eu quero que batam palmas para mim. É isso que eu quero, né? E é justamente isso que me causa dor, por a minha prisão nessa necessidade em servir coisas, né, que são supérfluas, que falam sobre a minha separação. Então, tipo, vem um irmão e pede uma ajuda, eu falo, não vou te ajudar. Ou eu ajudo ele e eu falo, tá, e aí, agora tu não vai me ajudar? Tu não vai me dar nada em troca? Tu não vai me agradecer? Tu não vai me ajudar também? E é louco, né? Porque nós não somos absolutamente nada humildes. Absolutamente. E se a gente não é humilde, né? Se a gente está no egoísmo mesmo, essa presunção toda, a gente não confia em Deus. Então é muito interessante ver justamente essa construção, porque eu entendo que a fé raciocinada ela é construída porque ela é raciocinada, porque ela é inteligente, porque você entende e não simplesmente segue por medo ou segue porque te disseram, não, porque tu raciocinou e tu entendeu, tu teve a possibilidade de construir e aceitar esse magnetismo com Deus, né? Pode falar, Helena. Então, na verdade, tu é muito metida, tá? Porque tu falou quase tudo que eu ia falar. Nunca Olha vi? aí, ó. Parece que leu a minha mente. Misericórdia. Mas, assim, eu só queria realmente ratificar essa questão do serviço, né? Eu já manifestei aqui, acho que na aula passada, e eu sempre gosto de falar, porque quando a gente serve, seja lá quem for, pode ser um filho, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa, quando a gente se põe a serviço, né? Porque o que que é servir a Deus? É servir ao próximo. É simples assim. É servir ao próximo, sabe? E quem é o próximo? É aquele que está perto de ti no momento e que tem alguma necessidade, seja ela qual for, seja prestativo, sabe? Isso faz um bem imenso, isso traz uma paz que a gente não está nem acostumado a lidar, que chega a emocionar quando a gente sente, porque a gente não está acostumado a lidar com essa maravilha que está em nós, né? Porque tu falaste muito bem, né? A gente chegou onde chegou justamente por querer ser servido, querer ser idolatrado, querer ser, né, destaque. Infelizmente, isso faz parte de nós, né? Mas experimentar digamos assim, a paz que vem do serviço ao próximo é algo maravilhoso. Quem ainda não fez, eu sugiro.
que faça, que vai ser, certamente vai sentir algo que vale a pena, sabe? Qualquer sacrifício. Era isso, Tati. Obrigada, Helena. Né? E no dia a dia a gente tem muito mais tendência, até porque eu acho que a gente pensa na questão do controle também, né? Tipo, eu vou controlar tudo ao meu redor, como vai acontecer o meu dia, como eu vou responder ao próximo. Sei lá, eu acho que alguém está se passando, está sendo muito folgado comigo. Eu não vou fazer isso que ele está pedindo agora, então. Eu não vou responder agora. Espera mais um pouquinho, sabe? E é louco porque eu já me peguei várias vezes, assim, passando por isso, né? E aí eu observo, falo assim, interessante, né? Tipo, esse tipo de comportamento, esse tipo de impulso, né? De e de separação mesmo, eu acho, assim, não tem, acho que nem outra palavra melhor do que essa da segregação que a gente tem com o nosso próximo, né? E a gente tem tanto essa questão que o nosso senso de justiça, ele é completamente deturpado, né? Por isso que eu digo que a gente entra em embate quando a gente se sente injustiçado, quando a gente acha que o outro é injustiçado. Eu lembro que em aulas anteriores, nem sei qual mais aula que foi, mas que alguém falou, tipo assim, eu até entendo, né, que tudo é justo, mas quando eu vejo uma criança passando por isso, eu tenho dificuldade de entender, porque eu vejo a criança como um ser puro, e eu esqueço que nessa vida a criança, ela está iniciando o processo dela, né, na encarnação, na existência momentânea, mas que ela não é um ser, né, que é novo, que está naquele momento. Ela tem toda uma história, uma trajetória de escolhas e ela está aqui como todos os outros, podendo resgatar todas essas escolhas que ela teve no passado. Então, é um processo também de, assim, da gente, nas nossas dificuldades de entendimento, de aceitação, vamos dizer assim, de entender que é só uma fragmentação de uma revolta, entendem? Porque a gente que classifica o que a gente pode aceitar ou não, concordar ou não. Então a gente meio que cataloga. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí isso gera um ruído, né? Porque, vou ler de novo, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Ou seja, o ser entendeu que ele é só um instrumento, ele não é nada mais do que um instrumento. Ele não tem uma vontade necessariamente própria, entendem? E isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, nessa vida terrena, material, sobre a nossa vontade própria e sobre quem sou eu, né? O que me define, o que me agrada. E, enfim, são só pensamentos aí para a gente poder continuar trazendo, porque eu sinto que a gente separa tudo em caixas. E aí, dentro da caixinha da parte religiosa, a gente fala sobre isso e, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Aí, numa outra parte social, numa caixinha social, a gente tem outro discurso. Mas não existe, gente, outro discurso. O discurso é mesmo em todas as áreas da vida. Só que a gente quer ficar nessa catalogação do que eu acho justo e posso escolher na caixinha A ou na caixinha B. Entendem o que eu quero dizer? Então, vamos seguir. Então, a gente estava falando até agora, pessoal, sobre o poder da fé. Interessantíssimo que tudo conversamos. Oi. Tu não leu a última lá atrás? Qual que eu não li? O poder da fé se demonstra. Vai ler agora, porque tu trocou de tela. É que eu voltei para dizer porque a gente finalizou o poder da fé. Que a gente estava conversando só sobre o poder dela. É porque esse segundo parágrafo aqui tu não leu ainda, né? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Li. Uhum. Falei até sobre essa questão da cirurgia espiritual, lembra? Que ela se assemelha. Sim, sim. Perfeito, desculpa. Imagina.
Agora a gente vai entrar na fé religiosa, pessoal. Então, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Que a gente já deu uma introduzida sobre isso aí, né? Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Olha que interessante, né? A verdade, ela é verdade independente dessa questão. E aí ele fala sobre uma questão de dualidade, né? Que é a obscuridade ou a luz. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, eu acho muito interessante que os espíritos, eles trazem... Cara, isso aí foi em 1800 e bolinhas, né? Não lembro quando é que foi 1800 e alguma coisa, mas 1800 e alguma coisa. E eu acho sensacional, já naquela época, uma informação dessa. O espiritismo é atemporal, né? Então, naquela época, ele já traz um chacoalhão sobre essa questão. E a gente tem muita fé cega hoje em dia, né? Eu acho interessante que tem muita gente que fala aí que não se discute religião, política e o que é futebol, acho que é isso, né? Mas assim, a gente não quer conversar, a gente não quer raciocinar. O mundo, ele anda tão polarizado porque as pessoas não querem troca, as pessoas querem socar goela abaixo o que cada uma acha que é verdade. E nada não é diferente do que foi escrito aqui em 1800 e alguma coisa. Olha isso, a gente já está em 2022 e a gente ainda faz umas coisas nesse nível, né? A nossa inteligência já está aí à flor e pedindo para que a gente use realmente o nosso raciocínio e a gente ainda tem essas questões, né? E é interessante porque quando a gente conversa a ponto de trocar, a ponto de exercitar a complementariedade, a gente não está querendo impor nada a ninguém. A gente está exercitando a inteligência, né, cara? A gente está coletando formas de pensamentos para que a gente entenda se é aquilo mesmo. Ele vai falar mais para frente, né? Vai desmoronar, não tem. Cada religião, imagina, cada religião quer botar uma crença, uma verdade, né, sobre a questão de fé e colocar aquilo para os seus seguidores de uma forma a cultivar uma fé cega, né? Então as pessoas não se questionam, não abrem a potência que tem em si e ficam nesse vazio de perpetuar alguma coisa que nem elas mesmas sabem que estão perpetuando, né? E eu não falo as pessoas como externo, tá, gente? Eu falo as pessoas como nós mesmos. Tipo, eu, vocês. A gente vai fazer isso em diversos aspectos da nossa vida, né? A gente não é diferente. A gente não é diferente de ninguém que está aqui. Alguém? A fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Olha só que legal, né? Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedindo de possuí-la. Então, é aquilo que a gente falou sobre o exercício, né? Sobre a gente ter dentro de si essa... O Jorge falou com palavras muito mais bonitas, né? Mas eu aqui, na minha simplicidadezinha, falando sobre a fé concreta, verdadeira e a fé fraca e mentirosa.
a gente vai perpassar por elas ainda, né? Porque a gente ainda tem tudo isso dentro da gente. A gente também, às vezes a gente pode nem se reconhecer fanático, né? Mas entre os nossos pensamentos, com certeza, a gente tem bastante traços, né? Pode não ser num assunto, mas em determinado assunto a gente tem esses traços, sim. E que interessante poder exercitar a fé também. Tudo é exercitável na nossa vida. E a fé não seria diferente. Por isso que a fé raciocinada, ela é exercitável. Porque a gente precisa raciocinar, a gente precisa da nossa inteligência, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir outras falas complementares para que tenham encaixes. E é interessantíssimo porque a gente vai estudando e vai lendo e às vezes a gente até é meio que um papagaio, né, que fica só repetindo um monte de coisa igual do que a gente fez sentido ali naquele momento pra gente, mas hora ou outra tem coisas que vão ter um encaixe absurdo, que nem eu repeti várias vezes essa última frase ali num outro slide sobre a questão da humildade, de servir, né, porque realmente deu um encaixe absurdo em mim aqui, que talvez eu não consiga passar para vocês o encaixe que eu tive aqui, porque ele é meu, né, nesse momento. Mas que vocês também vão ter com outras informações que vão passar por vocês, de repente vocês vão falar, nossa, é isso então. E que faz todo sentido naquele momento, né? Pode falar, Helena, por favor. Então, eu gostaria de acrescentar nessa tua fala o seguinte, assim, mais do que estudo, além, claro, do estudo e tudo, é a questão da percepção do que nos acontece diariamente, nas situações mais banais, mais pequenas. E se a gente começar a prestar atenção, muitas das coisas que a gente chama de coincidência, na verdade, é a demonstração de que nós temos Deus ao nosso lado, de que nós temos, assim, sabe, um companheiro, um parceiro, e realmente, assim, é aquilo que a gente pode confiar, né? Porque eu até também já compartilhei com vocês, o ano passado, durante o tratamento do meu neto, acontecia algumas coisas assim, nossa, a gente ficava desesperado, por que que não deu certo, meu Deus, sabe? Me lembro até hoje, assim, que foi o que deu start, e a minha filha até hoje lembra disso também, quando ela chegou para internar ele naquela semana para fazer as químios e não tinha vaga no centro cirúrgico, sabe? Que não tinha vaga, porque ele tinha que começar lá. E, sabe, à tarde, isso foi de manhã, né? À tarde entupiu o catéter dele. Então, não teve vaga no centro cirúrgico de manhã, isso vai ficar na minha vida para sempre. Não teve vaga no centro cirúrgico de manhã, porque ele teve que ir para o centro cirúrgico à tarde, desentupir o catéter, trocar o catéter, e aí já foi feito. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Porque se tivesse tido vaga para ir no centro cirúrgico de manhã, às 9 da manhã, às 18 horas ele teria que ter ido novamente, sendo que ele era anestesiado, ele tomava sonífero, né? E ele acordava extremamente irritado. Então, isso aí para nós foi uma lição assim, do tipo, não reclama do que tu acha que não deu certo, cara, não reclama. Não reclama porque há um propósito nisso. Presta atenção. Eu acho que essa questão de prestar atenção nas coisas que nos acontecem diariamente, isso é que vai fazer com que a nossa fé na vida, a fé no universo, a fé nesse magnetismo, nesse cosmos, sabe? Nossa, é tudo assim perfeito. A gente é que não se percebe, sabe? A gente não presta atenção. Era isso, querida. Obrigada, Helena. Lindo o teu compartilhar. E é muito isso, né? A gente está aqui no teórico nesse momento, mas é justamente isso, é colocar na prática mesmo, é eu estar amanhã de manhã levantando, me observar e ver tudo que acontece ao longo do meu dia e do que eu reclamo ao longo do que acontece no meu dia, da minha falta de confiança, é justamente isso. Por isso que eu digo, essa aula aqui eu achei ela incrível, porque ela traz de diversas formas a informação sobre esse exercício mesmo, né? Sobre o que ela é, sobre a potência dela e como a gente pode exercitar e ser beneficiado em relação a isso, né? Não pensando somente no nosso benefício, óbvio que não, porque a gente vai estar exercendo aí o egoísmo, né? Que nem o Jorge falou. Não é exatamente o que acontece, mas é como eu lido com o que aconteceu. Então, não é o dinheiro que eu ganhei, é o que eu penso sobre esse dinheiro, como eu lido com esse dinheiro. E está sendo só um exemplo, né? Mas sobre todas as situações, como que a gente lida, como que a gente, enfim, encara, né?
conversando com uma amiga minha, ela falou, Tati, tudo bem, eu entendo o que tu está me falando, mas isso não significa né, que eu não vou ficar irritada ou revoltada em certas situações. Mas, cara, isso é uma percepção também, né? Isso não deixa de ser uma percepção também. Então, observe isso, observe a sua irritação, observe por que você se irrita nessas situações. Não é negar a irritação, não é dizer que ela não existe, não é dizer que agora, ai, nossa, eu sou então iluminado que não se irrita mais. É muito mais profundo do que isso, né? E é colocar isso em prática no dia a dia mesmo. Então, ele falou ali que a fé não se prescreve, que ela não se impõe e ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Então, ela vai estar em germe em todo mundo, para que a gente possa cultivar. Oi, tô travando aí para vocês. Eu caí? Não. Eu caí? Não, não caiu, só a imagem ficou congelada. Voltei, então? Não, tu não caiu, só ficou congelada a tua imagem, mas o som A continua. Maria disse que eu caí, vocês estão... Eu só ouvi um... Não, tá tudo certo. Só realmente deu uma congeladinha, mas a tua fala continuou. Perfeito, então. Vocês estão me ouvindo bem. Vou desligar a câmera, então, para diminuir a sobrecarga, porque a internet deu uma... Vocês estão me ouvindo bem, então? Sim. 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 Agora eu acho que caiu tudo. Agora eu caí, né? Falta 2 minutos, eu não vou botar de novo aqui o... Vamos conversar, tá, pessoal? Deixa ela, ô Tati, essa tela aí eu acho que é maravilhosa, esse slide ali, para a gente recomeçar por ele na aula que vem, entendeu? Eu acho, é a minha sugestão, que ela é muito rica, entendeu? Vamos, claro, a gente não conseguiu nem terminar a primeira frase. Vocês estão vendo o slide ainda? Porque para mim aqui parou de compartilhar. Não tô mais. Não. Então tá, então vamos conversar. O que vocês acharam da aula? Pô, sensacional essa aula, né? Eu achei maravilhosa, Tati. Nossa, chegou até a me emocionar alguns momentos, sabe? Eu acho que essa é a intenção, né? Perfeito. Ela é muito profunda, muito profunda. E eu acho muito bonito porque a gente recebe, assim, como é que fala? Tapa com luva de pelica, não é um negócio assim? Oh, meu Deus, na real, eu sou mais marretada. Sensacional, porque é pra gente acordar mesmo, assim, né? Numa sutileza e também numa força, assim, que eu estava montando a aula, daí às vezes eu falava, nossa, daí a Maria, o quê? Daí eu falava, não, olha só, eu lia para ela, falava, meu Deus! E é isso, assim, né? E o mais incrível ainda é a gente se abrir para todo esse movimento e toda essa informação chegar para a gente, né? E a gente poder depois dar continuidade no aprendizado e exercitar isso no dia a dia mesmo, né? Em cada coisinha que a gente passa, em cada reclamação que a gente vai dar, em cada qualquer coisa. Então, é isso, pessoal, foi um prazer enorme. Eu gostaria de um voluntário para fazer a oração final para a gente fechar. Eu acho que a Cris até ligou a câmera dela, eu acho que vai ser ela, hein? Não, é porque eu fiz a abertura, né? Acho que agora é a vez do Jorge de encerrar. Mas a aula estava excelente, fiquei aqui quietinha só curtindo. Eu acho que é a Helena que quer rezar, porque eu vi que o Opa! microfone dela abriu. Então vamos lá. Pois é. Posso? Isso deixa? Pode, claro. Então tá bom. Então vamos respirar pelo menos umas 3 vezes, assim, bem profundamente. De olhinho fechado. Mentalizando o nosso Mestre Jesus. E toda a espiritualidade amiga que hoje nos presenteou com este tema maravilhoso. Falando da fé
essa fé que move montanhas, essa fé capaz de nos mover, de nos sustentar, de nos presentear com uma vida mais serena, mais tranquila, confiando tudo a Deus, agradecendo tudo. Esse, penso ser o segredo. Então, obrigada, Senhor Deus, obrigada por essa oportunidade, por esse aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos, obrigada pela aula. Maravilhoso. Boa Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Um abração. Até quinta, né? Quinta-feira tem aula. Do you want to stop? Eu aperto sim ou aperto não isso aqui agora, amor? Me ajuda aqui.